Fala galerinha, beleza? Então, dando continuidade nas nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre leitura informal de gráficos. Então vamos nessa. Olha só, eu estou trazendo um gráfico para vocês e eu quero mostrar para vocês como a gente consegue fazer a leitura desses gráficos. Apesar de ainda ser conteúdo de primeiro ano, aprender a ler gráfico é importante porque é uma das coisas que cai no Enem. Então, muitas das questões trazem gráficos para que a gente possa aprender a lê-los. Então, convido você a prestar bastante atenção e qualquer dúvida é só chamar a gente aí, beleza? Então, esse gráfico, ele fala sobre a taxa de urbanização no Brasil em percentual. A taxa de urbanização, nesse caso, ele está mensurando de década em década, ó, começando em 1940. Então, a cada 10 anos é feita essa verificação, né? Então, eu acredito que a próxima verificação seja feita agora em 2020, seguindo o que diz aqui a questão do gráfico. Percebam que nós temos 0 percentual, e nesse momento eu tenho 89% como sendo uma taxa máxima. Mas nesse momento ainda não atingimos, eu vou já falar sobre isso. Percebam que a taxa de ocupação em 1940, esse pontinho ele não começou em 0. Por que não começou em 0? Porque a gente já tinha pessoas morando em várias cidades. E antes de 1940, né? Quando começou a contar em 1940, esse era o percentual da taxa de urbanização, 31,24%, 31% no caso. Em 1950, nós tivemos aqui um aumento de mais ou menos 5%. E assim foi aumentando. A cada década, nós tivemos um aumento. Quando nós chegamos aqui entre 1970 até 1980, nós tivemos aqui um aumento de quase 12%, ó, de 55 para 67, ok? E assim esses valores foram aumentando. Quando chegou em 2010, a taxa de ocupação era de 81%. Percebam que em 2007, 7 anos depois, tinha aumentado apenas 2%. E de 2007 a 2010, né, depois de 3 anos, aumentou quanto? Ó, se nós formos observar, não chegou nem a 1% esse aumento. Então, digamos que nós chegamos já numa taxa alta de urbanização. Começando lá em 1940, passados 70 anos, nós estamos aqui nesse nível de urbanização. Se eu for lembrar daquela história do domínio contra domínio da imagem, o que seria o meu domínio? O meu domínio seria os elementos aqui no meu eixo de X. Então, o meu domínio seria 1940, 1950, 1960 e assim por diante. Beleza? Esse aqui, ó, esses elementos aqui de baixo, ó, presta atenção. Esses elementos aqui embaixo seriam os elementos do meu domínio. Quais seriam os elementos do meu contradomínio? O do contradomínio são todos os aqui do eixo de Y, ó. Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí 17, 35, 53, até chegar no 89. Então, todos esses elementos, todos os números que tem aqui, são contradomínio. Agora, quais são as imagens? As imagens são apenas os números que são ligados. Então, por exemplo, aqui, ó, é ligado aqui nesse ponto, aonde ele diz que é 31. 31,24. Aqui, ó, por exemplo, aqui ele é ligado aqui no ponto que seria 55,92. Então, esses valores aqui, ó, esses valores apresentados, que seriam correspondentes aqui no contradomínio, esses valores específicos são as imagens, ok? Então, percebam que a gente consegue visualizar isso. E somente olhando o gráfico, a gente percebe também
que houve um período de crescimento da urbanização e depois ela começou a nivelar, ela já aumentou com menos variação. Olha esse outro gráfico. Esse outro gráfico fala sobre a taxa da mortalidade infantil, aonde nós temos um óbito para cada 1.000 nascimentos. Se eu for olhar aqui, pessoal, ó, lá em 1980, nós tínhamos em média aqui, ó, acredito que 70 mortos, 70 bebês que morriam a cada 1.000 crianças que nasciam. Então era uma taxa de mortalidade muito alta. Percebam que pela própria curva nós tivemos uma diminuição muito grande. Eu não vou ler todos os anos aqui porque é muita coisa, mas eu vou chamar aqui, ó, 2010. 2010 está aqui nesse ponto. Ó. Então nós teríamos o quê? Acho que ainda temos cerca de 20 mortos a cada 1.000 habitantes. E aqui, pessoal, nós temos o que é chamado de projeção, porque nós estamos nesse momento em 2020. Em 2020, estamos mais ou menos aqui, ó, cerca de 14 bebês que morrem a cada 1.000 nascimentos. Ainda é muito, né, gente? Quando a gente fala de vida, enfim. Aí, daqui em diante, nós temos projeção. Ó. Até 2050, a projeção é que fique estagnado, sei lá, eu acredito que seja em 8, aproximadamente 8, ou 5, ou 6, pela posição aqui do gráfico. O que é interessante é que esse gráfico ele mostra essa curva que está diminuindo, ou seja, mais bebês estão vivendo. Então, percebam que a gente consegue visualizar e entender, tentar entender como funciona essa questão dos gráficos, tá? Lembrando, se eu for comparar novamente domínio contra domínio e imagem, aqui eu tenho o domínio, aqui eu tenho contra domínio e apenas os pontos, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, se eu vou pegar esse ponto aqui que está mais facinho de ver, ó, ele é 2001, a imagem dele seria 29,20. Deixa eu ver se eu pego outro ponto. Mais ou menos aqui, ó, tá quase no centro. Aqui eu teria 1992 e a imagem seria 43,80. Então perceba que a gente consegue facilmente encontrar domínio contra domínio e imagem dentro dos gráficos. Ó. Esse gráfico aqui eu coloquei para vocês visualizarem, que é sobre a questão da Covid, né? Aqui no Amazonas, por exemplo, que é esse, acredito que seja um laranjado, percebam que começou a subir, ó, mais ou menos aqui, ó, dia 8 de abril. Foi onde o negócio começou a subir, né? Outros estados, como Roraima, eu acredito aqui até que Tocantins, ó, só começou a subir já em maio. E mesmo assim a curva da quantidade de pessoas que eram infectadas não era tão grande, né? Agora o Amazonas, o Pará de repente do nada, ó, mais ou menos aqui, ó, 14 de maio, o Pará deu uma subida rápida. O Amazonas também subiu aqui entre o dia 12 e o dia 8, já deu uma subida bem rápida. Vale ressaltar, pessoal, por exemplo, aqui nesse ponto aqui onde eles se encontraram, teriam cerca de 45 mortes, 45.000 mortes em 1º de junho. Então, óbvio, né, que até agora esse número já deve ter aumentado. E é importante dizer o seguinte, esse número aqui, ó, ele não baixa, ele não vai baixar, porque aqui, no caso, são os casos acumulados, ou seja, esses números aqui são os que já pegaram, ficaram curados, alguns, infelizmente, faleceram, né? Lamentavelmente faleceram, e outros ainda estão em observação, mas esse número ele só faz aumentar, porque nós só estamos verificando casos acumulados. Nós não estamos verificando se a cada dia se está subindo ou descendo. Quando às vezes falam no jornal da curva do vírus, é justamente para verificar isso, né? Se diariamente
mais pessoas estão sendo infectadas ou não. Então, quanto menos pessoas forem infectadas diariamente, isso significa que está diminuindo o contágio. Óbvio, pessoal, todo cuidado é pouco nesse momento, então, por favor, não esqueçam aí de cuidar, tá? O uso da máscara, a questão de não fazer aglomeração também. Cuidado, pessoal. A gente precisa combater todos juntos esse vírus e juntos nós vamos conseguir vencer. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar a gente aí. Valeu!